Então vamos lá? Bom, eu reparei que vocês gostaram muito da volta dos vídeos de análise ali do momento, das empresas e etc. Eu tinha parado com esse formato porque ele é um pouco muito profundo ali para as pessoas que são mais iniciantes e eu tenho que ficar explicando os termos muitas vezes. Mas eu percebi que cresceu muito a base e a gente tem aqui pessoas começando a investir, então pode ser bem útil vocês assistirem uma análise um pouquinho mais profunda do que a usual que a gente vê na internet. Tem uma coisa engraçada acontecendo. Algumas pessoas começaram a dizer, principalmente analistas, né, e profissionais de investimento ali, começaram a dizer que Bradesco está praticamente de graça. Os leigos, eles pensam que tem a ver com isso aqui. Então eu vou mostrar para vocês o que os leigos pensam primeiro e depois o que as pessoas realmente estão dizendo, porque eles não estão falando sobre isso. Eles estão falando sobre outra coisa que parece a mesma coisa, mas não é. Então, quando você olha aqui, se você procurar BBDC4, que é o ticker da ação, né, no Google aí já vai aparecer, agora o Google tá com muitos dados aqui, já vai aparecer direto que a ação do Bradesco está custando hoje R$12,47. A única coisa que um leigo enxerga numa ação é esse valor de face, né? Então, se você puxar aqui nos últimos 5 anos, o Bradesco já chegou a custar R$31. Parece lógico afirmar que esses 59,81% de queda são os responsáveis por a gente avaliar se o Bradesco está caro ou não. Não faz sentido? Faz sentido. Só que pensar assim é a coisa mais horrível que você poderia fazer na sua vida, para não dizer burra, porque ninguém é burro, ninguém é obrigado a saber. Esse valor de face de uma ação, ele não indica se a ação está barata ou se está cara. Pelo contrário, ele não indica absolutamente nada. Por quê? Vou te mostrar agora. Essa daqui é uma ação de OIBR3. E eu sei, né? O OIBR3 está mais barata que Bradesco ou mais cara. Se você olha o número aqui, tá R$4,40. E se você voltar nos últimos 5 anos aqui, lá nos idos de 2020, né? Uma ação já chegou a custar R$247. E na prática ela nunca custou isso, tá, gente? É simplesmente que o preço vai reajustado depois, graças aos splits e implits. Aí isso é um papo muito profundo e chato. Mas se você for mais atrás ainda, ela chegou a custar R$8.000 em relação ao valor atual. Então ela perdeu 99,94% do valor de mercado. Significa que essa empresa está barata? Não. Claro que tá barata, tá com 99,94% de desconto. Me disseram que quando uma ação cai eu tenho que comprar, não é promoção? Promoção pra mocinha? Não? Não, preço é diferente de valor. Ah, preço é diferente de valor, diz o nosso camarada Vandim, que tá aqui há 200 anos de curso, né? Agora, como é que a gente poderia entender se essa empresa tá barata ou não, Raul, já que eu não posso utilizar o argumento de queda lá atrás, porque a queda não significa que um dia a empresa vai voltar aquele valor. Inclusive, curiosidade pra você, a maior parte delas não voltam, tá? Mas por que então o IBR3 é um fracasso e Bradesco é um sucesso nesse caso? Por que os analistas dizem, olha que empresa interessante, né? E do outro lado eles dizem, olha que merda isso aqui. Então, o que tá acontecendo aqui? Vamos lá. Quando você abre o IBR3 aqui, né, ao preço de R$4,37, a gente precisa estabelecer algumas coisas importantes. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que o PVP dela está negativo. O que quer dizer isso? Estão pagando para você levar, né? A cada uma ação que você compra de IBR3 ali, eles estão te dando dinheiro para você levar. Mas quando tá negativo, na verdade, não é porque estão te dando dinheiro, porque é o preço pelo valor patrimonial. É quanto você está pagando no patrimônio da empresa. A cada R$1 que ela tem de patrimônio, a sede, os carros, aquela coisa toda ali, você estaria pagando R$1. Então, 1 para 1. Se tiver 001, você estaria pagando tipo 1 centavo para cada R$1 que ela tem de patrimônio. Você estaria ganhando 99 centavos. Quando tá negativo, o que significa? Quando tá negativo, significa que você tá pagando menos pelo mesmo patrimônio. Não. Quando tá negativo, significa que ela não tem patrimônio. Ela tem mais dívida do que patrimônio. Então, o preço pelo valor patrimonial tá negativo. Por quê? Se somar todo o patrimônio que ela tem, de verdade, e as dívidas dela, ela tem mais dívida do que patrimônio. Loucura. Então você tá comprando uma dívida. É como se eu falasse assim, ó, o Vandim tem uma empresa que é uma padaria. A padaria tá devendo R$500 mil. O Vandim me pede 200 mil na padaria. E a padaria tem de patrimônio 100 mil, por exemplo. Não faz sentido. Você tá pagando pela dívida. Não adianta. O patrimônio liquidaria ainda ficaria 400 mil de dívida, eu tô pagando 200. Não faz sentido. Qualquer valor que você pagar por uma empresa com patrimônio líquido negativo, você tá pagando uma dívida, tá comprando um pedaço de dívida. Significa que é sempre ruim? Não, mas para o investidor convencional, sem chance, tá? Algumas pessoas entendem de reestruturação de dívida, entendem de como trabalhar. Alguns investidores podem olhar isso aqui, podem assumir a empresa. O grupo 3G Capital já fez isso lá atrás, né? Fez isso com Brahma, fez isso com diversas empresas. É normal que uma empresa compre outra empresa com dívidas. Por quê? Porque ela pode saber trabalhar melhor aquela empresa e ter um caixa para acabar com aquilo, né? Então, muitas vezes, o número de clientes que uma empresa tem, o número de patrimônio ali que essa empresa tem e a capilaridade ou os clientes, alguma coisa ali pode valer mais dinheiro do que essa dívida. Só que esse tipo de análise não é para você, tá? Então não vale a pena para você comprar nunca nenhuma empresa com patrimônio líquido negativo, porque é perigosíssimo. E o PL dela também está negativo, menos 0,06. O que significa? Mesma coisa, ela também não tem lucro, tá? Ela está tendo
prejuízo no momento. E aí, quando você pega os indicadores da empresa, todos os indicadores, valor por ação, menos R$5, né? Tá menos 5 aqui, é menos R$5 por ação. Então, a empresa custa 4,37, você tá pagando menos 5. Você tá tomando um prejuízo, né? O lucro por ação não tem, menos R$1,17, é prejuízo por ação, né? 1,17 prejuízo, né? Um prejuízo de R$1 por ação, prejuízo de 1,17. Não tem lucro, pelo contrário. Então, todos os indicadores que você vai ver aqui, olha só, CAGR não tem, né? Crescimento de receita negativo, tá perdendo receita. Dívida líquida por EBITDA, menos 585, loucura, né? Com 3 aqui já seria uma loucura. 3 vezes o EBITDA de uma empresa, que é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, não significa nada isso, né? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ele teria que estar no máximo 3. Olha o jeito que tá isso aqui. Aí você entende. Fala, então oportunidade não, né? Claro que não. Quando a gente vai olhar o patrimônio líquido dela, menos 30 bilhões. Que é isso? Não faz nem sentido. Assim, B de bola? B de bola, dá bilhão, como diria Ciro Gomes, dá bilhão a dívida da Oi. Então, o ativo dela, 26 bilhões, beleza, ela tem um ativo ali, só que a dívida líquida, só a líquida, se não for nem a dívida bruta, só a líquida, dá 25 bi. Não faz sentido. Receita dela no último ano, 9 bi, lucro bruto, 433 milhões de reais, né? EBITDA, menos 44 milhões de reais aqui, loucura. Dá pra ver negociação se as pessoas estão comprando? Claro que estão. Todo dia. Sério? É normal, todo dia. Negocia, normal. Tem nada não. Mas quem negocia ações de Oi não são investidores, são traders. Tanto faz, vai pra cima ou pra baixo, o cara pode estar vendido ou comprado, entendeu? Mas volume vai ter de negociação de todo jeito. Porque, e ainda existe a possibilidade, por exemplo, de ter alguma coisa dentro da empresa que tá muito mal, que vale um dinheiro. Então, por exemplo, para investidores institucionais, muitas vezes o cara pode enxergar alguma coisa aqui que você não tá enxergando. Fala, pô, mas as linhas de fibra, o ponto de fibra, tem um contrato com o governo que vai expirar daqui tantos anos. Então, assim, vai para um nível de gestão que você já teria que ter um conhecimento muito acelerado, né? E o cara vai comprar acima de 5%, muitas vezes, sentar no conselho e vai dar voz, né? Não é igual um investidor de casa que vai ficar torcendo, tomara que dê certo, né? Então aqui, se você pegar qualquer número, né, no último trimestre, menos 2 bi de lucro, qualquer número que você pegar aqui é basicamente caixão de malandro, né? Não tem como, cemitério de malandro. Então você pega aqui, o que a gente considera ela? Aqui na Analítica, né? Esse aqui é um site, aí você pode pesquisar, Analítica OVP, é aberto o site. Você só não consegue ver a viabilidade, esses dados aqui, mas os dados gratuitos aí você vê todos, tá? Então aqui a gente classifica ela como bomba, porque lucros consistentes ela não tem, né? Não tem lucros consistentes. O lucros consistentes aqui deveria ser de 10 anos, ela não tem lucro em ano nenhum, né? Não tem porcaria de lucro. Raul, aqui em 2018 tá dando lucro, é porque ela tava vendendo o patrimônio dela, não recorrente. Dívida líquida por EBITDA é muito maior que 3, né? Tag along ela tem 100%, o segmento dela telecomunicações não é um método legal, nem Graham, nem Bazin não comprariam, tá? Jamais. Então aqui empresa sem histórico de dividendos também, e aqui você vê quem são os donos, né, aqui da empresa e tarará. Então, realmente a empresa tá na mão só do acionista minoritário, já não tem muita coisa mais na mão de ninguém, nenhum investidor muito específico com isso aqui, né? Participação muito difícil, empresa realmente numa situação degradante, né? A Oi já lá atrás teve que assumir todo o custo com orelhões, aquela coisa toda, já foi uma empresa gigantesca, hoje muito mal. Oportunidade? Não. Não, tá? A não ser para condições muito específicas e quem sabe muito o que tá fazendo ou quem controla as leis. Fora isso, é muito complicado. Raul, mas se é assim, então, no caso do Bradesco não seria a mesma coisa? Se as ações caíram aí mais de 50% quando a gente vai observar, alguma coisa deve ter acontecido, 58% nos últimos 5 anos. Então, o banco tá com uma desvalorização muito forte, inclusive foi ultrapassado por outros bancos, né? Perdeu o valor de mercado, está agora em 126 bi de valor de mercado. Os números são tão ruins quanto? Não. Quando a gente observa, né, BBDC4, a gente tem um cenário completamente diferente, tá? O PL da empresa está 10,20, ou seja, 10 vezes o lucro que ele tem, significa que se o banco tiver 1 milhão de reais de lucro, você estaria pagando 10 milhões de reais pelo banco. A gente tem um PVP de 0,80, né? Pelo contrário, então a empresa tem um patrimônio, esse patrimônio é sólido, a empresa está bem com esse patrimônio, e a gente está falando de 0,80. O que significa isso? A cada R$1 de patrimônio do Bradesco, você está pagando 80 centavos. É por isso que vários analistas de várias casas de análise estão falando, pô, tá de graça o Bradescão da massa, né? 11,14% de dividend yield. Lembrando, o Bradesco, desde lá do Banco Brasileiro de Descontos, é um dos maiores bancos do Brasil e uma das marcas mais valiosas de toda a América Latina. É um banco com
anos e anos de história, décadas de história, tá? Um banco que tem ali o pioneirismo em várias áreas e o Bradesco passou por um problema tecnológico. Então, o Bradesco ficou para trás. Vieram os bancos digitais, vieram sei lá o quê, o Itaú foi encontrando o caminho dele. O Bradesco permaneceu com uma carteira de crédito que não era aquela coisa toda e acabou chegando aí à situação atual, né? Perdeu números, perdeu margem, mas é um banco com um lucro bilionário. Se você for observar, né, o lucro do Bradesco recuou 21% em 2023, mas fechou aí em 16,3 bilhões de reais. Então, tá longe de ser uma empresa sem lucros consistentes, tá longe de ser uma empresa problemática em qualquer setor. É uma empresa muito boa, é verde em absolutamente tudo. Aqui, quando você vai olhar a análise de viabilidade dela, né, a gente vai ver números muito diferentes. Então, tem lucros consistentes aí nos últimos 10 anos, em todos os anos. Dívida líquida por EBITDA não tem, bancos não tem. Segmento, setor mais perene do mundo, né? Desde a época de Jesus Cristo, a gente já dizia que os bancos eram lucrativos. E o tag along tem 80%, tem que dar um desconto aqui, empresa que não tá no novo mercado, né? Isso aqui é ruim, tá? Mas o Bradesco realmente tem um tag along de 80%. O que significa isso, né? Uma eventual venda de Bradesco para outra empresa, se você é acionista de Bradesco, você só receberia 80% do valor da oferta. Então, se o acionista controlador recebeu ali R$100 pelas ações dele, você receberia R$80 pelas suas ações. É ruim, né? Mas ainda permite investimento, considerando que são bancos, né? Os bancos quase todos funcionam do mesmo jeito. Se você analisa o preço justo para Graham, 20,69, então R$20,69, para Bazin também 19,56, tem um dividend yield expressivo, 11,14%, né? Então, é um banco interessante, distribui dividendos consistentemente. A gente vê aqui a participação, né? Tem muitos acionistas controladores ainda, o balanço muito interessante. Então, uma empresa muito boa, tá com a nota baixíssima no Reclame Aqui, nota 6,3, né? Então, aqui no Reclame Aqui não é aquela delícia toda, mas é uma empresa extremamente interessante. A gente tem toda a história aqui também do Bradesco, se você quiser conferir. Então, vale a pena você dar uma olhada e fazer sua análise mais profundamente. Lembrando, isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda de nada, né? Foi só para te explicar essa diferença entre uma instituição e outra, quando que é considerado oportunidade, quando que é considerado, né, ali um nabo para você pegar. Quis trazer isso aqui porque eu vi muita gente falando, mas se caiu é sempre bom. Na verdade, não, né? Se caiu, normalmente tem alguma coisa errada. Agora, em alguns casos, os números da empresa, eles podem ser melhores do que isso. Então, essa daqui é uma aula simples, né? De como você pode observar esses indicadores, como é que você pode identificar oportunidades, sempre olhando para empresas não só que caíram, não só que as pessoas estão comentando muito, mas olhando para aquela realidade. Vale a pena também você dar uma navegada no RI da empresa, que são as relações com os investidores, para você conferir um documento chamado Guidance. No documento chamado Guidance, a empresa pode explicar melhor para você o que está acontecendo. Por exemplo, se você consultar o RI das empresas, que eu estou dentro do RI do Bradesco, peguei a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2024, né? Toda empresa de capital aberto, ela apresenta um relatório a cada 3 meses. Esse relatório é muito bom para você que está pensando em investir numa empresa. Tem que olhar só o trimestral? Claro que não, gente. A gente observa o relatório anual, pelo menos do ano anterior, no mínimo, tá? Para você se dizer um investidor, você tem que estar pelo menos lendo o relatório anual da empresa. Agora, aqui a gente tem o guidance que ela tinha publicado lá atrás, que é esse indicador que eu tô falando para você, do que ela pretendia alcançar. Então, ela apresenta um guidance anteriormente, ela fala, em 2023 ela fala, a gente quer fazer isso no primeiro trimestre, tá? E aí, a gente tem que ver agora o quão próximo aquela empresa tá do guidance dela, né? Então, a carteira de crédito expandida, 1,2, né? O guidance de 2024, de 7 a 11, lembrando, tá? Isso aqui foi só um trimestre. A mesma coisa, margem financeira total, a gente precisa conferir, receita de prestação de serviço, a gente precisa conferir. Então, você confere cada dado que ela diz que ia alcançar e confere com relação ao que ela realmente já alcançou até agora. Daí, no segundo trimestre, faz a mesma coisa. Terceiro trimestre, faz a mesma coisa. E vê o quanto ela se aproxima do guidance. Se a empresa estiver se aproximando do guidance, que é essa direção, né, esse direcionamento que a empresa está dando, significa que ela está conseguindo cumprir esse processo de recuperação. Quando a empresa apresenta ali algum problema, alguma coisa errada, ela vai tentar criar um destino, né? Falar, olha, como que a gente vai se recuperar? Não pode ser um negócio assim, vamos ver se recupera, né? Ela vai apresentar um destino, e quantos por cento ela estiver cumprindo desse destino, significa que está melhor. A relação do Bradesco está muito boa. É claro que é uma recuperação que vai ser longa, não é uma recuperação curta. O Bradesco vacilou muito com os números, deixou a carteira de crédito cheio de coisa que não era tão legal, o índice de inadimplência ficou extremamente alto, mas ele tem feito um enxugamento, tem colocado aqui, né, os canais digitais dele para atuar, ela está acelerando aí, né, em transações online, ele está se digitalizando, que foi a coisa que o Bradesco mais teve problema. Todo dia atualização no aplicativo, ainda tem problemas terríveis, assim, sério, é complicadíssimo para você majorar um limite, ainda tem uma estrutura de gerência extremamente nociva, trocou a diretoria, que era uma diretoria mais antiga por uma diretoria mais jovem, buscando, né, realmente se conectar com isso. Não tem problema nenhum se ter uma diretoria mais antiga, tem problema nenhum se ter uma diretoria mais velha. Quem dera eu, inclusive, tivesse os diretores que o Bradesco tinha ali naquela empresa, são diretores muito bons, mas o banco precisa dar uma oxigenada, né, precisa ter metade, não dá para ter todos os diretores 60 a mais, né, a gente precisa ter um pouco ali, diretores em idade
de 40 anos, 45 anos, pra gente poder conseguir ter essa turma mais jovem que vai puxando pra frente. Não adianta ser também igual a gente, que tem uma diretoria média de 28 anos. Não adianta também isso aí, porque é brincadeira, né? A gente tem até diretores aqui de 40 anos, mas só 2 diretores acima dos 40 anos, né? Então, é uma situação um pouco complicada também a nossa e a do Bradesco da mesma forma. Então, tem que ter os 2 caminhos e aí, com isso aqui, você consegue aprender e consegue se guiar melhor. Raul, ó, entendi, mas achei complicado. No começo parece difícil, mas é porque é difícil mesmo. Então, se você quiser aprender a investir, né, de forma mais profunda, pegar uma aula mais técnica, aquela coisa para você ir aprendendo esses números e compreendendo o que significa isso, e muitas vezes você nem vai precisar ir tão profundo não, tá? Tem como com algumas coisas você resolver esse problema seu de maneira muito mais fácil. Se você quiser aprender a fazer isso, investir no Brasil e no mundo inteiro, eu te ensino. Você pode se matricular na escola. A UVP, dou aula lá, bonitão, tá bom? Pode entrar aí na uvp.com.br, preencha aqui pra mim quais são as suas dificuldades financeiras hoje, o que você está fazendo. Se você tiver mais dinheiro também, tem que preencher aqui e tem que avisar, pô, Raul, eu invisto mais de 30, 40 mil reais, aí já é muito mais dinheiro. Além do treinamento, você vai precisar de outro suporte. O que é o suporte? Vai precisar do pessoal da consultoria para poder fazer uma análise, carteiras muitas vezes acima aí dos 400, dos 500, de 1 milhão, 2 milhões. Essas carteiras precisam, né, 10, 20, 30, 100, se você é do agronegócio, precisam aí de um pouco mais de cuidado e a gente tem uma equipe aqui multidisciplinar para economizar impostos, etc. Então você faz o treinamento e, além de tudo, se for o caso, também a gente te ajuda com a consultoria. Preencha aí o formulário que a gente te chama dentro de até 7 dias para você se matricular na UVP e aprender a investir comigo no Brasil e no mundo inteiro. Ah, mas eu nem te conheço ainda. Pô, vejo aqui, esses caras do mercado financeiro é super complicado, né? Eu não consigo entender muito bem esses termos, tenho medo de ser passado para trás. Fica tranquilo. A UVP é uma escola muito legal, porque se você concluir a UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro, não tem problema. É a garantia irrestrita. Ninguém nunca conseguiu copiar isso. É por isso que a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, né? Construiu plataforma própria, tem parceria com o maior banco de investimentos da América Latina, parceria com o BTG Pactual, a gente tem nossa plataforma lá dentro. Cara, coisa muito legal mesmo. É muito diferente de tudo que você já viu aí, não é empresinha de internet não, tá? Esse negócio aqui, a gente tem uma sede, você pode vir aqui matar a gente se a gente fizer merda, tá aqui na Jamel Cecílio, 100 pessoas aqui dentro trabalhando, então é realmente um outro nível, né, de instituição financeira. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.